arder e bater forte, Senhor, ao ler a Tua palavra, ao estar contigo em comunhão, em oração com os irmãos, Pai, porque é muito, muito amor, ó Deus. Obrigado, Senhor. De compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Quando o Celso fez o convite, eu aceitei, né? Mas depois, quando eu vi pessoalmente, eu falei: ó, Celso, sabe que na Capela do Calvário é uma igreja que é difícil de pregar, né? De compartilhar a palavra. Quando você conversa com os irmãos, aí você vê que a maioria dos irmãos sabe mais da Bíblia do que eu, né? Os irmãos, isso é uma bênção, né? Todos terem o conhecimento da palavra. E, bom, mas eu aceitei o desafio e quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração aqui com vocês, tá? Quero que vocês abram a Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 15. A gente vai meditar hoje sobre uma parábola bem famosa, bem conhecida por todos aqui, a parábola do filho pródigo. Se você não tem uma Bíblia na mão, a gente vai ter o slide aqui acompanhando, mas tem Bíblia ali do lado de fora do templo. Se você quiser, pode levantar sua mão, alguém da portaria pode trazer para você aí. Tá? Bom, todos encontraram? Tá aí o título da parábola, não está errado, é isso mesmo, e nós vamos entender ao longo da mensagem. Tudo bem? Então começa assim, a partir do versículo 11, por favor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho,
você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Gostaria de convidá-los a abaixar sua cabeça e orar comigo, agradecendo a Deus por esse dia, por esse momento especial que nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus, para saudá-lo, para louvá-lo e aprender um pouco mais da sua palavra. Senhor, aqui está a tua palavra. Obrigado por esse momento especial, Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga a tua verdade aos nossos corações, que o Senhor se revele a nós um pouco mais nesta noite, Senhor. Tenha misericórdia do teu servo, tenha misericórdia da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Então nós temos aí a famosa parábola do filho pródigo. Uma parábola, como já disse, bem famosa, bem conhecida por todos. E eu acredito que a ênfase da parábola não está sobre os filhos pródigos. A ênfase da parábola aí, está no pai, na abordagem do pai. Como o pai recebe estes filhos que são pródigos, até porque não é somente um filho pródigo, mas nós vamos ver que são 2 filhos pródigos. E aí tem um pai pródigo também para corresponder a estes filhos, e nós veremos a seguir. E essa parábola, ela não começa do nada. Acontece uma situação problema aí no início do texto, do capítulo 15. Quem puder acompanhar comigo aí na sua Bíblia, o capítulo 15 começa com uma situação problema. E diz aí do versículo 1 ao versículo 2: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Aqui é a situação problema da parábola. Jesus estava sendo criticado por estar com pecadores, comendo com pecadores, né? E aqui você pode pensar bem quem são os pecadores aí, toda espécie de pecadores. Você pode pensar na nossa sociedade, nas prostitutas, os pecadores, né? Que no texto tem uma aspa aí, porque na verdade nós sabemos que todos são pecadores, todos nós somos pecadores. Mas você pode pensar nas pessoas da época ali, os publicanos, os cobradores de impostos, que eram odiados pelos judeus, as prostitutas, os samaritanos, né? E todos eles estavam reunidos, e Jesus aqui sendo criticado pelos fariseus e pelos mestres da lei. Então Jesus, ele começa a sua parábola. Ele na verdade conta 3 parábolas. Parábola bem conhecida como a parábola da ovelha perdida. Depois ele conta a parábola da dracma perdida, e depois ele entra nessa parábola linda que a gente acabou de ler, que é a parábola do filho pródigo. E ele começa assim, na parábola da ovelha perdida. Vamos ler, acompanhem comigo. Qual de vocês que possuindo, ele conta isso para explicar o porquê que estava reunindo ali com os pecadores. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E ele continua: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E ele começa a enaltecer essa importância de ele estar com os pecadores, porque ele estava querendo dizer ali aos fariseus que era da vontade de Deus que isso acontecesse, que eles precisavam, que eles estavam ali, que eles tinham que ser salvos, e era por meio da graça do Salvador, de Jesus, que isso ia acontecer. Essa parábola, particularmente a última, que a gente acabou de ler, é uma parábola que soa engraçado, né? Porque
Eu já ouvi dizer que essa é uma das mulheres mais doidas da Bíblia, a mulher da dracma perdida, porque ela perde uma moeda, né? Ela tem 10 moedas, ela perde uma moeda, depois ela promove uma festa, deve ter gastado as outras 9 por causa da moeda que ela perdeu, né? Então é uma das mulheres mais doidas da Bíblia. E aí Jesus entra na parábola do filho pródigo. Enquanto Jesus ali mostra que Deus é a mulher que procurava atentamente a moeda e o pastor que sai ao encontro da sua ovelha perdida, ainda que apenas uma, mas ele sai ao encontro, aqui na parábola do filho pródigo, Jesus revela Deus como pai, como um pai que tinha 2 filhos. Os filhos se perdem, a gente vai ver, mas como um pai. E até o momento, a ideia de Deus como um pai é algo inovador para os judeus. Não é algo muito comum para os judeus pensar em Deus como um pai. Dizer para o judeu que Deus é pai, é dizer que Deus é muito próximo do ser humano. É quase uma blasfêmia isso para o judeu. E você sabe que a revelação de Deus na história, né, lá desde que Deus criou Adão e Eva, e assim depois com as leis, depois os profetas, os juízes, os profetas, os salmos, Deus vem sendo revelado através da história para nós. Só que em Jesus, nós chegamos no ápice da revelação de Deus. É em Jesus que nós conhecemos claramente quem é Deus, né? Até onde nós podemos conhecer a Deus? É em Jesus. Jesus é o ápice da revelação de Deus. E Ele aqui revela Deus para nós como um pai, como alguém próximo, como alguém próximo. E ele começa aí na parábola, acompanha comigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Desculpa, já começou a faltar um pouco aqui de saliva, né? Então, a parábola começa aí dizendo que um homem tinha 2 filhos, né? E que um mais novo, absurdamente, ele pede a sua herança. Ele diz: pai, dá a minha parte da herança. Então você pensa aí, se para nós aqui no Brasil, nesse tempo tão louco, onde os valores já estão tão deturbados, isso a gente já escuta isso de uma maneira ofensiva, já é muito estranho isso. Imagina para um judeu daquela época escutar algo assim. Em outras palavras, o que o filho está dizendo para o seu pai é o seguinte: pai, eu estava esperando que o senhor morresse, para que eu pegasse a minha herança, mas já que o senhor está demorando para morrer, dá a minha parte da herança, que é o que importa, já que eu não aguento mais viver com o Senhor, com os seus princípios, com os seus estatutos, dá a minha parte da herança. Dá a minha parte da herança. É mais ou menos essa a ideia aqui que o filho, ao pedir a herança, quer passar para nós. O versículo 13 diz que não muito tempo depois, o filho, depois de ter vendido tudo, né, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Né? Então talvez ali, já com o receio de morar na cidade vizinha e encontrar um dos seus trabalhadores, o filho decidiu ir para uma região bem distante, talvez do outro lado do continente, para ficar bem distante do seu pai mesmo, para ficar bem distante de toda a cultura de seu pai. E lá, diz aí o versículo, continuando na parte B, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Né? Irresponsavelmente, você grifa aí esse irresponsavelmente, a gente pode dizer que ele viveu de uma forma como se Deus não existisse. Gosto de grifar dessa forma. Viveu irresponsavelmente, de uma forma como se Deus não existisse, como tudo aquilo que ele aprendeu de seu pai não valesse de nada. Talvez aí saindo com diferentes mulheres, gastando dinheiro com as mulheres da noite, lucrando indevidamente, subornando, vivendo somente a atender
os seus prazeres, sem pensar no próximo. E diz o texto que depois de ter gasto tudo, depois de ter esbanjado tudo o que recebeu de seu pai, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. E a grande frustração do ser humano aqui exposta para nós é que os prazeres desta vida, eles são limitados. Tem uma hora que a gente chega no fundo, né? E C.S. Lewis, para ilustrar, diz o seguinte, que a nossa alma tem sede de Deus. Em outras palavras, existe um buraco no nosso coração, existe um buraco no seu coração, que é do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido com Deus. E não importa as aventuras que nós nos colocamos a fazer, a tentar preencher, a tentar ser feliz, sempre será uma tentativa fracassada, porque somente Deus pode preencher esse vazio no nosso coração. Se você está com a sua Bíblia aí, ou acho que vai estar aqui para a gente acompanhar, lá em Eclesiastes 3, versículo 11, diz que Deus colocou no homem o anseio pela eternidade. Deus colocou no homem o anseio pela eternidade, e mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E Deus, de propósito, colocou esse vazio no nosso coração, para que a gente o buscasse, mas nós não conseguimos compreender. Nós tentamos de várias formas, em outros lugares, e não encontramos isso. Não conseguimos encontrar, porque esse vazio, essa falta de Deus, passamos a tentar preencher em qualquer outra coisa, no sexo, nas drogas, no poder, no prazer egoísta, mas uma hora a conta chega. E chegou aqui para o filho pródigo, e ele sem saída, né, diz o versículo 15 ao versículo 16 aí, que tamanha era a sua necessidade, que ele teve que trabalhar cuidando de porcos, e que desejava comer a comida dos porcos, mas nem isso lhe era dada, de tamanha a sua necessidade. O porco aqui, ele tem um significado. Você sabe que os judeus, eles não criavam porcos, eles não comiam porcos. O porco era um animal impuro. Então, dizer aqui que ele estava cuidando de porcos, e a comida dos porcos lhe era dada para comer, é dizer que ele chegou no fundo do poço, que ele estava totalmente perdido. E nesse momento, eu acho que dá para imaginar a cara, o semblante dos religiosos que estavam escutando esta mensagem, os fariseus, os mestres da lei, dizendo assim: é isso mesmo, é isso que eles merecem, isso é pouco ainda para o que eles merecem, isso é muito pouco, eles mereciam mais, esses impuros. Mas a parábola, ela não termina por aqui. Diz aí no verso 17 ao verso 19, que caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Algumas coisas a gente precisa observar nesse trecho. O filho mais novo, ele já sem saída, ele decide voltar. Ele ainda que quebrantado, arrependido, não volta porque ele ama o pai, porque ele lembra dos princípios divinos do pai. Ele volta porque ele não tem outra saída, ele está passando fome. E na região onde ele está vivendo, nem as comidas mais simples lhe era dado, ele não tem outra opção, então ele volta. Outra coisa que a gente pode pensar sobre esse trecho é o seguinte: o que fez esse filho voltar? Primeiro, e aqui já serve como uma pequena aplicação para nós, ele se encontra com o real significado do mundo. Ele percebe que o mundo, assim como a Bíblia descreve, é algo podre,
cheira mal, buscando o prazer no mundo, percebe que não se saciou, então se empenha ainda mais nesse projeto, ao ponto de gastar tudo, perde todo o seu dinheiro e nada. Enquanto a gente não perceber esse real significado do mundo, seria impossível para nós dar um passo adiante de Deus. Jesus, no começo do Sermão do Monte, quando ele fala para os seus discípulos ali, que eles são o sal da terra, a luz do mundo. Quando ele diz aos seus discípulos que ele é o sal da terra, ele está dizendo o seguinte, que a terra só sobreviverá por conta da presença deles ali. O sal serve para preservar a carne, o sal serve para preservar algo. Então, ele está dizendo o seguinte, que o mundo é algo em putrificação, né? É interessante a gente pensar sobre isso. Tem muita gente que acha que o mundo terá um final feliz, e que o mundo que eu digo aqui, é lógico, é toda a cultura longe, distante de Deus. Para nós imaginarmos isso, eu trouxe aqui uma citação de C.S. Lewis, que diz o seguinte: parece que o Senhor vê os nossos desejos como fracos demais e não fortes demais. Somos criaturas sem entusiasmo, brincando feito bobos, inconsequentes com bebida, sexo e ambições, quando o que se nos oferece é alegria infinita. Agimos como uma criança sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama em um cortiço, porque não consegue imaginar o que significa a dádiva de um fim de semana na praia. E que nós possamos também ter esse encontro com o real significado do mundo. E a segunda atitude que o filho mais novo aqui ele tem que tomar, ele tem um real encontro consigo mesmo. Diz o texto aí que ele cai em si, né? E dá a entender que ele está fora de si. E de alguma forma aqui, em um dado momento, que ele cai em si, que ele se encontra no eixo, ele percebe: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu fiz tudo isso? Ele se dá conta de que era feliz lá com seu pai e não sabia. E que Deus esteja nos levando a cair em si nesta noite também. Ele percebe que, como diz lá em João, em 1 João 2,17, que o mundo passa, bem como as suas concupiscências. E não existe, a Bíblia fala que não existe milagre maior que esse. E nós vimos bem ilustrado aqui nas primeiras duas parábolas, que há alegria no céu, que Deus faz um churrasco na laje por conta de um pecador que se arrepende, que Deus mata um bezerro gordo. E me perdoe aqui os vegetarianos pelo comentário, mas é a Bíblia que está dizendo. E em terceiro lugar, está bem claro aí que ele decide voltar para o pai. E ele decide, ele começa a fazer planos aí. Você percebe no versículo 18: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. Parece agora o seu coração está pronto para receber o evangelho. O Caio, cadê o Caio? O Caio é bombeiro aqui e sabe que, de repente, se ele estiver numa missão, uma casa pegando fogo, e for salvar alguém, só que se essa pessoa não se perceber em perigo, vai ser mais difícil ele salvar essa pessoa. Essa pessoa precisa também se perceber em perigo. E agora aqui o filho mais novo, ele se percebe em perigo, ele percebe a sua necessidade, ele percebe a sua fragilidade. E ele faz um ensaio aqui, e esse ensaio já mostra como o seu coração muda. A princípio ele tinha direitos, ele pede tudo o que ele tinha para o seu pai, agora não. Ele se contenta em ser somente um empregado, e está tudo bem. E no versículo 20, nós vemos a surpreendente atitude do pai. Acompanhe comigo. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai.
E estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai aqui interrompe. Se você olhar o ensaio, existe mais coisas que o filho pretendia falar, mas o pai o interrompe e diz: mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Esse texto, ele mostra um pai apaixonante. E ele nos mostra como Deus é apaixonante. E talvez aqui cabe a nós também imaginar como estava o semblante dos filhos mais novos que se encontravam ali comendo e bebendo com Jesus. Eram pessoas marginalizadas. Era alguma coisa muito forte. Percebam, por exemplo, a vida dos samaritanos. Talvez o judeu ali, conversando com seu filho, deveria falar: ó filho, se você passar de um lado do samaritano, verifique se a poeira dele não pousou em você. Caso isso tenha acontecido, troque de roupa, filho, porque senão você vai ficar impuro. Se você estiver brincando e sentar numa mureta ali, e colocar as suas mãos, certifique-se de que um samaritaninho não tenha passado ali e brincado também. Caso contrário, quando você fosse comer a sua comida ali, então você ingeriria ali a comida com as poeiras do samaritano e você ficaria impuro. E pensa isso, de forma desde criança. Então, o que eu quero dizer com isso? Que aqueles homens e aquelas mulheres, eles não estavam acostumados com esse tipo de tratamento. Então Jesus coloca Deus na janela, olhando, esperando o filho mais novo voltar. E agora você consegue imaginar a cara dos fariseus, furiosos, doidos para matar Jesus, por causa dessa blasfêmia. Mas é exatamente isso o que Jesus ele está fazendo. O que Jesus ele está declarando aqui é que não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho do seu pecado, não importa a quantidade dos pecados que você tem cometido, a distância entre você e Deus é um arrependimento, é um cair em si. Deus ele está de braços abertos, Ele anseia pela sua volta, Ele anseia que você volte à casa do Pai. E certamente você será aceito, e será feito filho do Pai. Então percebemos aqui que mais surpreendente que o nível de perdição do filho é o amor do pai. Porque já é esperado que um jovem, né, que se perde, que perde tudo que tem, ele vá voltar. Ele vai se arrepender se ele perder tudo que ele tinha. Mas a atitude desse pai, tu percebe que o pai ele não profere julgamento, ele abraça o filho. E é óbvio que todo o julgamento que o filho já tinha tido sobre a sua vida, sobre o seu sofrimento, sobre a sua necessidade, já era o bastante. Então o pai o abraça, o beija. E por que Deus age assim? Cabe uma reflexão. Por que Deus age assim? Porque Ele deseja te atrair com esse amor e fazer com que você também sinta esse amor por Ele, para que possa o servir, não como nós veremos no irmão mais velho, com um pesar, mas com amor. E que isso aconteça conosco, que esse Deus, que esse Pai apaixonado, que esse Pai pródigo, exagerado em seu amor, nos convença a viver em amor a Ele também.
E continuando, a parábola não termina por aqui. No versículo 25, diz aí, acompanhe comigo. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, e então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Não sei se passou o slide aí, eu acho que eu esqueci de falar alguma coisa. Que na verdade, o que faltava ali para o filho mais novo também, o último item ali, coloquei 4 itens, era que ele aceitasse a graça de Deus. É fácil nós justificarmos os nossos erros, os nossos pecados, mas aceitar a graça de Deus, isso não é tão simples para nós. Mas diz aí que existe um outro irmão, no texto que a gente acabou de ler. E esse irmão estava trabalhando, porque esse irmão era um irmão certinho, era um irmão trabalhador, era um irmão que cumpria o seu horário, era um irmão pontual, era um irmão que honrava o seu pai. E talvez ele deva ter pensado aí, ao perguntar para um dos trabalhadores: como assim o meu irmão voltou? Que irmão? Aquele que declarou a morte do meu pai? Aquele que esbanjou os seus bens com as prostitutas? E diz o versículo 8, 28, né, que ao chegar ali, eu vi aquele pancadão, aquela música, ele encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele. E agora, quem estava fora da casa, longe do pai, era o filho mais velho. Obviamente que de outra forma, mas estava longe do pai. O filho mais velho, assim como o filho mais novo, se encontra perdido. E mais uma vez nós vemos a ação aqui do pai, indo atrás desse filho, insistindo com ele. E como nós sabemos que este filho está perdido? O versículo 29 nos revela, acompanha comigo. Mas ele respondeu ao seu pai, quando seu pai insistiu: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele? E por que nós sabemos que ele está perdido? Porque ninguém que é alcançado pela graça, alguém que é alcançado pela graça verdadeiramente, faz declarações como essa. Ele joga todo o seu serviço, sua dedicação na cara do pai, mostrando que nunca fez o que fez por amor e que sempre esperava algo em troca. E você sabe que isso era uma característica dos fariseus, dos religiosos, né? Eles oravam nas esquinas, eles faziam cara de fome para dizer que estavam jejuando. Isso era uma vaidade espiritual dos fariseus. Eles esperavam algo em troca ao servir o seu Deus. O verso 28 mostra que da mesma forma que o filho mais velho, o filho mais novo ignora a existência do pai, o filho mais velho também o faz quando este não se importa com a alegria do pai. Então o pai se encontra alegre, seu coração bate forte por aquele menino que volta despedaçado, mas o filho mais velho não. O filho mais velho está indiferente. O filho mais velho, todos esses anos trabalhando com seu pai, não aprendeu nada com ele. Não aprendeu nada com ele. O filho mais velho, diferente do filho mais novo, que estava distante e perdido, está ao lado do pai, mas encontra-se também da mesma forma perdido. Nós poderemos comparar o filho mais velho com as pessoas religiosas, que vão à igreja, talvez até sirvam em algum ministério de forma atuante, mas nunca experimentou a graça de Deus. Pessoas que por conta da ausência deste contato com este pai próximo, amoroso,
aprenderam da religião apenas a moralidade, tornaram-se pessoas duras de coração, rancorosas, com dificuldade de tolerar o erro do outro. O Salmo 53, versículo 1, não diz que o tolo diz com a sua boca que não há Deus. O Salmo 53, versículo 1, diz que o tolo diz em seu coração não há Deus. Então não importa o exterior, mas se o coração, se as nossas intenções, ela diz que não há Deus. E no verso 30 aí, nós vemos claramente qual que é o problema aqui do irmão mais novo, do irmão mais velho, perdão. Ele fala no verso 30, até o versículo 32, acompanhe comigo: mas quando volta para casa, este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então o filho mais velho disse para o seu pai: esse teu filho. E o pai diz para este irmão, para este filho: este teu irmão, este teu filho, este teu irmão, porque se ele é meu filho, ele é teu irmão. E se você diz que você não é irmão dele, então você não pode se tornar ou ser também o meu filho. E nós estamos aqui diante da teologia lá de 1 João. 1 João diz o seguinte: se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Mas existe também uma boa notícia para o filho mais velho. Existe uma boa notícia, e a primeira é que na casa do Pai também tem lugar para os hipócritas. Jesus está falando. Veja bem, Jesus ele ligava assim para os fariseus, para os hipócritas. Jesus ele ligava, veja bem, Jesus gastou tempo demais aqui. Jesus contou 3 parábolas para explicar isso. E ele está dizendo na parábola que ele saiu para insistir para que esses também entrassem. O filho mais velho aqui representa os fariseus, os religiosos da época. Existe lugar para os hipócritas. Existe lugar não somente para os imorais, mas existe lugar no reino de Deus também para os moralistas. E o segundo, e essa é a boa notícia para todos nós, é que o Evangelho não é sobre ele, não é sobre o Filho. O Evangelho não é sobre nós, e sim sobre o Pai, e sim sobre Deus. E da mesma forma que o pai vai atrás do filho mais novo, o pai vai atrás do filho mais velho. E você percebe que nas 3 parábolas que Jesus conta, nós poderíamos inverter aqui os nomes, os títulos. Porque não é a parábola da ovelha perdida, mas é a parábola do pastor que vai atrás da ovelha. Não é a parábola da moeda perdida, mas é a parábola da mulher que perde a sua moeda. E não é a parábola do filho perdido, não é a parábola do filho perdido ou filho pródigo, mas é a parábola do pai que tinha 2 filhos. Porque o Evangelho, meus irmãos, o Evangelho não é sobre nós, mas sim sobre Deus, e graças a Deus por isso. O Evangelho é sobre o surpreendente amor do Pai, que nos alcança e que nos deixa com que nos deixa com um desafio. O que faremos agora sobre como responderemos a este Pai? O filho mais novo respondeu. O filho mais novo aceitou a graça do Pai. O filho mais velho, entretanto, a história fica incompleta. Talvez aqui para que a gente pudesse completar essa história. E aí nós nos perguntamos, você pode se perguntar, como está o seu coração diante de Deus? Está próximo? Está distante? Só você pode responder essa pergunta, é algo muito pessoal. E eu gostaria de terminar essa mensagem
com um poema que eu particularmente gosto muito, de Agostinho, que você pode acompanhar aí comigo. O penúltimo slide, por favor. Que diz assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim, e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinha-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Brilhaste, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Derramaste a tua fragrância, e, respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora ardo no desejo da tua paz. É um poema de Agostinho, e eu gostaria de convidar vocês a orar comigo, agradecendo por essa mensagem. Os músicos já podem ficar à vontade a subir. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor possa ser glorificado, Senhor, e obrigado por esse texto maravilhoso, Senhor, obrigado por essa preocupação com os imorais da época, com os moralistas, Senhor. Obrigado porque nós nos enquadramos aqui nesse texto, nós nos enxergamos aqui nesse texto, Senhor. O Senhor fala conosco diante dessa circunstância. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanho amor, por tamanha compaixão. Obrigado porque de fato nós não merecíamos, Senhor, é muita graça para nós. Mas o Senhor assim se revelou, e não teria outra forma se assim não fosse, Pai. Muito obrigado, Senhor. Aumenta essa paixão, esse desejo por Ti, Senhor. Que possamos cada dia mais estar apaixonado diante de Ti, Senhor.